Então, eu vou passar agora para os últimos dois assuntos do semestre. Esses dois modos, pessoal, eles são, eu quis fechar o semestre com eles, né, assim, ainda tocar nesses assuntos, a gente poderia ainda tocar em outros assuntos, mas esses aqui são bem interessantes, eu falei na outra aula, porque o modo low power, ele mostra bem a característica de realmente sistemas embarcados de baixo consumo de energia, tá? Como é que a gente trabalha com isso. E o OTA é aquela característica de atualização over the air. Tá? E a ESP ela tem suporte para os dois casos, bem interessante, bem feito, né, vamos dizer assim, tá? E dá um exemplo, é uma plataforma boa para experimentar isso. Então, vamos lá. O que é o modo low power? Tá? A ESP, tá, como vários microcontroladores, dá suporte a alguns tipos de modo de low power, que a gente chama, ou de modos sleep, né? Não é bem sleep, né? Porque em alguns modos algumas coisas estão ligadas, né? Então, mas na documentação a gente chama de sleep modes, né? Mas eu chamo normalmente de low power ou baixa energia. E aí só para vocês terem uma ideia, né, do que isso significa. Então, quando a gente está usando a ESP ligada no modo ativo, né, o Active Mode, como está lá no datasheet, tudo que tem na ESP está ligado. Então, o Wi-Fi, Bluetooth, não é que ele está ligado, ele pode ser ligado e ser usado o tempo todo. Né? Então, o Wi-Fi e Bluetooth podem ficar ativos o tempo todo, todos os periféricos, então, de PIO, o I2C, SPI, o ART, enfim, todos os modos de comunicação no barramento, eles podem estar ativos. Os núcleos do processador, no caso da ESP32, tem dois núcleos, né? Eles estão ativos. Aí nós temos o coprocessador de ultra low power, ele pode estar ativo ou não, pode ser usado. E nós temos o real time clock, que é o relógio que gera interrupções e tudo mais, né? Está ativo também. E aqui tem o modo da GPIO, pode ser usado no modo padrão de periférico normal, ou pode ser usado atrelado ao real time clock, tá? E aí esse aqui é um modo de fracionamento em low power. Então, no Active Mode, no modo ativo, tudo isso aqui está ligado. Tá? Você pode ou não ligar e desligar os componentes aqui, Wi-Fi e Bluetooth, né? Isso aqui a gente chama de modem sleep mode, então modem Wi-Fi e modem Bluetooth está desligado. Você pode configurar e dar um stop no Wi-Fi, stop no Bluetooth, e eles vão, né, desligar esse consumo de energia aqui. E aqui a gente começa a entrar nos modos realmente de sleep, como a gente chama. Tá? Então, existe um modo de sleep chamado Light Sleep Mode, onde o Wi-Fi e Bluetooth necessariamente vão estar desligados, não tem como ligar o Wi-Fi e Bluetooth nesses modos. Tá? Então, você corta a comunicação, corta a conexão. Os modos periféricos, tá? Eles ficam ligados só para interrupções e alguns deles podem ser acionados, principalmente ligados a esse modo RTC, que está aqui. Os núcleos do processador eles ficam pausados. E aí entra aqui o coprocessador ultra low power. Então, você pode continuar fazendo cálculos usando esse coprocessador. Tá? Então, você pode estar no modo em que o núcleo real do processador está desligado mesmo ou pausado, mas aqui você tem um modo de coprocessador. Aqui tem um asterisco, porque esse coprocessador, no caso da ESP, ele só pode ser programado em assembly. Então, se você precisa de um processamento em modo muito low power, você tem que usar o coprocessador e você vai usar o assembly. E aí o RTC fica ligado. Né? Então, esse é o light sleep, como a gente fala. O deep sleep, né, o modo de mais profundo, né, de sleep, ou de modo de estar dormindo, né, o desligado, ele desliga todos esses caras aqui, né, inclusive o processador, o núcleo dele fica totalmente desativado. Só esses caras aqui, o coprocessador e o real-time, que ficam ligados. E aí tem um modo chamado de hibernação, né? Que aí é mais do que o deep sleep, ou seja, nada realmente estaria ativado, nenhum tipo de processamento, a não ser o real-time clock, tá? No modo slow clock dele, ou seja, é o real-time clock no modo de preservação de energia ainda. E a única coisa que está ativa, ou que pode ser ativada, na verdade, as interrupções via GPIO no modo RTC. Né?
que na verdade não gasta energia porque ele só vai ser ativo, é como se fosse uma chave. Você apertou a chave, ele vai ligar o circuito. Mas enquanto você não aperta a chave, ele está desligado também. Mas está ativo esse modo de acionamento. Então, nós temos esses vários tipos de modos. O que significa isso aqui em termos de gasto de energia, para vocês entenderem, né, por que a gente faz isso aqui acontecer. Então, se vocês pegarem o datasheet lá da ESP, tá? Tudo eu estou colocando, pessoal, os links aqui embaixo da documentação da ESP. Tá? Então, esses caras aqui são documentados aqui nessa página de referência. Aqui é o datasheet. O datasheet, ele mostra de maneira mais clara, né, quanto que cada um dos modos consomem de energia. Então, quando a gente fala de sistema embarcado em bateria, né, e aí vocês, né, devem lembrar da bateria do celular, de que tem tantos miliampere-hora, esse tipo de coisa, né, a gente pode até calcular, né, quanto tempo que você consegue operar com o dispositivo nesse modo. Tá? Então, por exemplo, só o modo de RF, a radiofrequência, Bluetooth e Wi-Fi, você tem aqui, no modo ativo, né, quando eles estão funcionando, olha só, a ESP ela pode estar gastando até 240 miliamperes. Tá? Então, aqui, ó, o TX, né, os pacotes de TX, depois eu vou mostrar essa tabela 15, que ele detalha bem, mas todo o modo de comunicação ele vai de 95 a 240 miliamperes só a ativação do rádio Wi-Fi Bluetooth. Tá? Quando você está com o modo aqui é no modo ativo, então está tudo ligado na ESP, tá certo? Quando você entra no modo de modem sleep, quer dizer, você não ligou nem o Wi-Fi nem o Bluetooth, quando a ESP está no modo, né, de 240 MHz, o clock do processador, né, se você estiver rodando com dual core, você vai estar rodando aqui de 30 a 68 miliamperes. Então, vocês veem que o modem gasta muita energia, o RF. Então, a gente baixou de 200 e tantos para até 68 miliamperes de consumo. Em 160 MHz, aí você pode desligar, inclusive, o dual core. Então, você pode usar dual core até 44 miliamperes ou single core até 34 miliamperes. Então, vejam, aqui já tem quase uma ordem de grandeza a menos, estão vendo? De consumo de energia, ou seja, quase 10 vezes menos energia sendo consumida. Tá? No modo normal de velocidade da ESP, que é de 80 MHz, aí ela entraria nesse modo dual core até 31 miliamperes ou single core até 25 miliamperes, tá? Que seria o máximo aqui. Então, a gente só está com o modem desligado e com o modo do clock do processador um pouco mais baixo. Tá? Então, já caímos uma ordem de grandeza de consumo, de 10 vezes a menos, né, que a gente fala. Tá? Agora, entrando no modo Light Sleep, aí você cai uma outra ordem de grandeza, tá? Em vez de 25 miliamperes, você está consumindo, né, muito menos, 0,8 miliamperes, ou seja, quase menos de 1 miliampere, certo? Então, esse é o modo Light Sleep, que dá para fazer, como a gente mostrou aqui antes, né? Light Sleep, ó, os periféricos dá para fazer algumas coisas, o núcleo está pausado, mas o coprocessador está ativo, certo? Então, você já está na ordem de grandeza aqui de 800 microamperes ou, né, 0,8 miliamperes. Já no modo Deep Sleep, aí sim, quando você está com o Ultra Low Power aqui ligado, aí você entra com 150 microamperes. Tá? Com o ULP só no modo de sensor, né, para monitoramento de sensores, aí você baixa para 100 microamperes. Quando só está com o clock RTC, com o timer e memória ligados, aí você cai para 10 microamperes. Tá? Então, veja o nível de ordem de grandeza que a gente desceu aqui de consumo de energia. E no modo hibernação, aí sim você tem aqui o mínimo, né, possível de consumo, que é 5 microamperes, metade. Tá? Então, veja, a memória do RTC ela gasta um pouquinho. Né? Então, vejam, o nível de ordem de grandeza que a gente desceu, né? De 5 microamperes, tá? Se você multiplica isso aqui vezes 1000, você estaria lá nos 5 miliamperes, né? Então, seria muito menos aqui. Então, 1000 vezes a menos a gente consegue economizar. Tá?
Então, só para a gente ter uma noção de fato, que eu não quero fazer um sistema embarcado que eu tenho uma bateria que vai durar meses ou até anos, eu entro muitas vezes nesses modos de sleep aqui para economizar bastante energia. Então, assim que a gente consegue, né, fazer dispositivos onde você coloca uma bateria de relógio, mesmo usando uma ESP, e ela dura muito tempo, né? Claro, só para aplicações onde eu posso, né, entrar nesse modo de sleep, ou seja, eu estou monitorando alguma grandeza, em vez de monitorar aquela grandeza a cada tantos segundos, milissegundos, eu deixo desligado, só acordo a ESP a cada 1 minuto, a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, e assim por diante. Bem, por exemplo, os relógios inteligentes, né, os smartwatch, aquelas pulseiras e tudo mais, elas sempre trabalham com esses modos. Então, apesar do display poder estar ligado, né, vocês veem que o display, muitas vezes, no modo de economia de energia, ele vai ser atualizado menos vezes, a cada tantos segundos, vai ser, por exemplo, a cada 1 segundo, ou a cada 1 minuto, ele atualiza, sei lá, a hora do relógio, né? A medição do acelerômetro de passos também é em modo econômico, porque existem processadores dedicados para isso. E a contagem, por exemplo, de frequência, batimento cardíaco não é feito toda hora, né? Então, ele aciona, por exemplo, o medidor cardíaco a cada 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, só para fazer uma amostragem durante o dia. Então, ele entra, liga, desliga e salva o estado. E é por isso que a gente consegue, né, baterias de, sei lá, alguns dias ou algumas semanas em algumas pulseiras. Ou até meses, né? Tem alguns relógios que duram mais de mês. Tá bem, pessoal? Então, esses são os modos de low power que nós temos nesse caso. E aqui só um detalhe relacionado ao modem, né? Então, aqui detalhando, ó, no caso aqui do Wi-Fi, vejam quanto que ele gasta, tá certo? Para fazer transmissão de até 1 megabit por segundo, ó, você tem ali, se você estiver próximo do Wi-Fi, tá? Ou seja, próximo do sinal, você gasta até 240 miliamperes, né? Se você tiver com um decaimento maior do sinal, você gasta um pouco mais, né? Um pouco menos e assim por diante, tá? Então, aqui são os modos do modem para transmitir, para receber. Para receber gasta menos, tá vendo? Para transmitir você gasta mais. E no caso do Bluetooth também tem a ver que é um pouco mais, economiza um pouco mais, tá certo? A energia. Okay? Então, só para a gente ver aqui o modo low power. Então, vou fazer uma demonstração bem rápido para mostrar para vocês como é que isso funciona na ESP. Então, já tenho um exemplo aqui pronto, eu vou compartilhar com vocês. Então, olha só, para acionar o modo low power, eu deixei um exemplo pronto que a gente não vai ter muito tempo aqui na aula de hoje, né? E eu vou deixar lá no repositório. Aqui, o que que acontece? O que nós estamos usando, tá? A biblioteca Sleep, da ESP, tá? E foi adicionada aqui uma biblioteca específica da UART, eu já vou comentar por quê, tá? Mas, basicamente, aqui a gente vai entrar no modo Light Sleep, né? Para mostrar para vocês como é que funciona. Então, para fazer a ESP entrar no modo Light Sleep, o que que acontece? Nós vamos, primeiro, habilitar o timer, tá? Interno da ESP. Então, eu vou pedir para o timer me acordar, fazer o wake up dentro de tantos microsegundos. Então, aqui eu vou colocar 5 segundos, né, vezes 1 milhão. Tá? E aí eu vou entrar num loop que é o seguinte. Eu vou entrar aqui, ó, entrando no modo Light Sleep. Tá? E eu vou contar o timer lá da ESP do processador. Eu vou, né, fazer uma amostragem lá do tempo. Né? Eu vou pegar o get time antes e depois de acordar. Então, antes de acordar, aliás, antes de dormir, eu vou verificar como é que está o clock lá do processador, o timer, né, o contador de relógio, na verdade. Vou pedir para a ESP entrar no modo Light Sleep, tá certo? E depois de acordar, eu vou verificar o contador do clock, né, e verificar quanto tempo, né, diminuindo um do outro, quanto tempo ela ficou dormindo, tá? Esse comando da UART TX Wait Idle aqui, que é justamente essa biblioteca da UART, é para que ela entre no modo sleep só quando a UART ela entre no modo idle. Tá? Então, eu estou pedindo para aguardar o idle. E por que que tem a ver com a UART TX?
Porque o printf, né, que a gente faz pelo cabo é justamente a comunicação via WART. Tá? Então, o printf aqui está saindo pela WART. Então, se eu não aguardar o WART, eu vou dar o printf e ele não vai printar na tela, tá certo? Porque ele já vai entrar no modo sleep e vai printar só depois. Tá? Então, aqui eu estou só dando um comando para que ele aguarde, né, antes de entrar no modo sleep, ele aguarde a finalização aqui da transmissão do TX da WART. Ele vai enviar esses dados aqui, tá bem? Então, vou entrar aqui no terminal. Deixa eu ver se eu tenho aqui configurado. Não, peraí. Vou dar um export, peraí. Eu não lembro se isso aqui está configurado direitinho. Não vai conseguir pegar. Tá. Então, vou dar vou colocar aqui a minha porta. Eu vou conectar aqui na UART, ou, desculpa, na ESP. Então, ela está entrando em modo Light Sleep. E aí nós colocamos o timer de 5 segundos, né? Dormiu por 5, ou 5.000 milissegundos, ou 5 segundos, e entrou no Light Sleep de novo. Então, está nesse ciclo. Tá? Então, esse é o modo mais básico da gente conseguir funcionar aí com a ESP. Tá bem? Cadê? O José Aquiles. Os comandos do log também usam ART? Sim. Tá? Tudo que a gente está vendo no terminal, tudo que vocês estão vendo no terminal, na verdade, está indo através da UART. Tá? Esse cabo aqui, pessoal, o USB que está ligado, né? Na verdade, ele está ligado no conector da UART, tá? Ligado na USB do seu computador, e o driver que vocês estão usando é um driver que converte o ART para USB. Tá? Então, a comunicação aqui não é comunicação protocolo USB que está saindo aqui, não. É protocolo UART. É RxTX bem simples. Tá? E aí tem um conversor UART USB que está conectando na USB do computador de vocês. Tá? A USB é um protocolo muito mais complexo. Não está implementado aqui. Bem? Então, essa conexão que vocês estão vendo aí é o UART. Na prática, é como se o STD out, né, da placa é isso, né? O STD out ele está ligado direto no RxTX, na UART. Tá? Então, isso que a gente está representando aqui. Bem? Beleza. Então, eu fiz aí um modo de ligar e desligar usando o acordar pelo timer. Tá? Então, voltando aqui na apresentação, bem rápido, né? A gente tem várias formas de acordar. No Light Sleep, eu posso acordar via timer, que é isso que eu fiz agora com vocês, ou via touchpad. Então, eu acho que numa aula anterior eu mostrei para vocês que alguns pinos da ESP têm essa capacidade de você ligar um sensor touch neles, né? Então, vocês podem até ligar um fio e ligar o modo de ADC touch, que se você tocar no fio, ele vai reconhecer essa interrupção. Tá? Eu posso ter um wake-up externo. Tá? Eu posso ser acordado pelo coprocessador via ADC, algum sinal analógico que muda de estado e ele vai me acordar, ou via I2C pelo coprocessador. Posso ser acordado pelo GPIO ou pela WART. Então, eu tenho todas essas formas de eu poder acordar de um light sleep. O que eu mostrei para vocês agora é só via timer. Tá? E aí eu vou fazer só mais uma demonstração via GPIO. Tá? Como é que a gente consegue acordar a ESP sem ser no timer e acorda ela via GPIO. Então, vamos voltar para cá. Tá? Então, para a GPIO funcionar, no modo Sleep, nós temos que usar uma outra biblioteca, que é a biblioteca RTC-IO. Tá? A RTC-IO é o equivalente a gente abrir a biblioteca da GPIO, só que no modo RTC. Então, aqui eu tenho a biblioteca da GPIO, eu posso acessar todos os pinos da GPIO, mas eu consigo acessar os pinos no modo de Sleep também. Então, essa aqui é uma biblioteca estendida da GPIO da ESP. Aí eu tenho um código pronto aqui, só para mostrar para vocês. Eu já deixei aqui o botão 0, que é exatamente o botão de boot aqui, né, dessa placa, tá? Onde eu vou configurar os pinos da GPIO. Então, o que eu vou fazer?
mesma configuração anterior, né, que é o GPIO Pad Select. Eu vou colocar aqui o pino que eu quero. A direção vai ser de input, né, que é um botão. Só que agora eu vou habilitar outros dois modos, que é o GPIO Wake Up Enable. Tá? Então, eu vou habilitar o Wake Up no low level, quando ele for apertado para o 0, porque nesse caso aqui ele está configurado com resistor. De pull down de pull up esse pino 0, ele já é configurado assim, o botão. E eu também vou habilitar o Sleep Enable, tá? Do GPIO Wake Up. Então, nesse caso aqui, eu estou habilitando para que a ESP possa ser acordada a partir da GPIO. Então, esses são esses comandos que nós estamos colocando. Depois, eu vou ligar o timer do Sleep e vou entrar aqui no modo de acordar, né? Vamos dizer assim. Tá bem? Então, vamos ver isso aqui funcionando agora. Como é que vai funcionar. Vamos lá. Então, vou compilar. Opa, esqueci de salvar. Deixa eu ver se ele já, eu acho que ele não compilou do jeito... Então, vou cancelar, vamos de novo. Agora ele vai compilar. Então, está conectando ali. E aí, se eu não fizer nada, né, ele vai ter o wake up em 5 segundos, né, dormiu por 5 segundos. Mas se eu apertar o botão, né, vejam que ele não está nem mostrando o debounce, ó. Se eu apertar o botão, ele vai acordar bem mais rápido. Tá? Então, eu tenho aqui, né, ele está acordando aí por padrão em 3 milissegundos quando eu aperto o botão. Tá? E, na verdade, ele não está com bounce, né, o debounce, então ele está acordando várias vezes aí, bem rápido. Tá? Então, veja, ele está no modo sleep lá, economizando energia total, e aí quando eu aperto aqui, ele acorda imediatamente. Tá? Aí, só para complementar o exemplo, o que eu posso fazer é evitar, primeiro, que o botão seja pressionado tantas vezes, então, só criei um código aqui rápido, né? E se o botão estiver em 0, eu posso imprimir lá, aguardar, soltar o botão, né? E eu fico num loop ali aguardando que o botão saia do nível 0. Bem? Então, ou aguardando enquanto ele estiver no nível 0, eu fico aqui, né? Depois eu saio. Então, um modo aqui. E uma outra coisa que é possível, tá? É a gente saber o que acordou a ESP. Tá? Então, existe uma biblioteca que é a biblioteca Wake Up Calls. Tá? Então, esse cara aqui, se a gente for na definição, espera aí que eu entrei no modo errado aqui. Wake Up Calls. Deixa eu ver se eu declaration. Tá aqui, ó. Wake Up Calls. Né? Então, eu tenho várias causas que podem ter ligado a ESP, tá? Aqui na biblioteca já. Então, eu posso ter causas externas, triggers externos, o timer, tá? O touchpad, o Ultra Low Power Processor, a GPIO ou a UART, tá? Então, ou indefinido. Tá? Então, todas essas aqui são causas que podem gerar que a minha ESP ela possa ser acordada. Tá? Então, definir aqui um fator de causa. Tá? E aí, o que eu vou fazer é imprimir. Tá? Estou colocando tudo código pronto, porque a gente tem pouco tempo, tá, pessoal? Então, eu vou lá aqui, ó. O que acordou a ESP? Tá? Então, a causa, se for o timer, ele vai falar que é timer. Se não, né, nesse caso, eu poderia colocar um else, né, que seria wake up GPIO, mas no caso vai ser o botão. Tá? Então, só para a gente ter uma noção do que fez a ESP acordar. Bem? Espera aí. Ah, dois. Esse aqui. Vamos lá. Então, só para vocês saberem, né, o código ele pode identificar exatamente o que aconteceu. Então, ele está entrando no modo sleep. Agora, eu vou apertar o botão. Né? Então, veja, o botão que acordou em 3, né,
3 segundos, vamos dizer assim, eu demorei. Agora foi o timer que acordou, então demorou lá os 5 segundos, tá? E se eu apertar o botão várias vezes, ó, eu vou acordar a ESP em momentos diferentes, tá? Todas elas eu sei qual a razão que aconteceu, que foi o botão que acordou. E agora, eu vou fazer aqui embaixo, tá, o código do Deep Sleep, só para vocês verem a diferença. Então, no caso agora do outro modo, tá, no Deep Sleep, o que eu vou fazer? Eu vou importar os mesmos, né, bibliotecas, então a ESP Sleep e o RTC-IO, para o Deep I/O. Tá? E aí eu vou começar com o modo mais simples. Então, eu vou colocar aqui a minha main. Então, eu vou pegar aqui meu timer. Eu vou usar a mesma função de timer aqui que estava configurada em cima, né, dos 5 segundos. Então, essa é a mesma forma de entrar, de configurar o timer. Tá? Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar, ao invés de chamar o modo Light Sleep, que nós estávamos colocando aqui, ó, antes estávamos colocando ESP Light Sleep Start, tá? Eu vou colocar um printf, entrando em modo Deep Sleep. E aí o que eu vou chamar é a ESP Deep Sleep Start. Tá? Então, agora é um outro modo, né, de dormir, certo? É o Deep Sleep. Agora, o interessante desse modo aqui, tá, é o seguinte. Se eu quiser, por exemplo, eu posso saber, né, quantas vezes a ESP acordou, certo? Então, eu posso colocar aqui, ó, uma variável, tá, chamar de acordou. Vou inicializar essa variável com 0, certo? E aí eu posso imprimir, né? Eu vou imprimir aqui antes já. Quantas vezes a ESP acordou, certo? Então, se eu for rodar, né? Aqui eu setei o timer, certo? Que é de 5 segundos, vou até colocar um pouco menos, 3 segundos. Vou imprimir pela primeira vez, acordou 0 vezes, né? E aí eu vou colocar um mais aqui, vou incrementar esse cara. E aí eu vou entrar no modo Deep Sleep, certo? E aí ela vai acordar, tá? Então, o que vai acontecer? Né? O que vocês esperam que aconteça, pessoal? Que não vai printar porque não vai esperar imprimir? Não vai esperar imprimir. Só para a gente ver o que vai acontecer. Imprimiu e entrou. O que está acontecendo com a ESP, pessoal? A cada 3 segundos. Está resetando? Está resetando, não é isso? Tá? Então, na verdade, ela não está, ela está resetando, né, até certo ponto, em parte. Tá? O modo de Deep Sleep, ele é diferente do modo Light Sleep, porque no modo Light Sleep, na verdade, você está desabilitando algumas funções, mas a memória dela continua ligada, tá certo? E aí você pode retornar ao estado anterior exatamente como estava. Tá? No modo Deep Sleep, não. No modo Deep Sleep, na verdade, eu recarrego em parte lá o bootloader, a partir do início de novo. Então, ela está resetando, ela está reiniciando aqui, tá? E aí, nesse caso, esse acordou 0 vezes, obviamente ele vai resetar, vai entrar nesse cara aqui e vai falar, acordou 0, vai imprimir 0. E esse estado do mais, ele nunca está sendo registrado, certo? Só que aí, existe um porém aqui no modo Deep Sleep,
Não sei se vocês lembram que a gente falou um pouco das memórias da ESP, mas uma das memórias da ESP é uma memória de low power do RTC. Então, eu posso alocar essa variável acordou a essa memória RTC, com essa flag de RTC Data Attribute. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu estou direcionando essa variável, eu estou alocando essa variável, em vez de colocar na RAM padrão, eu estou colocando na memória RTC específica, que é uma memória que no modo Deep Sleep ela continua ligada. Tá? Então, agora, quando eu fizer esse procedimento de desligar, quando ela ligar, ela vai reter aquela informação. Acordou agora 2 vezes, 3 vezes e assim por diante. Tá? Então, só para vocês entenderem, né? Os microcontroladores eles têm essa característica, tá? De vários tipos de memória, porque essa é uma memória muito pequena e uma memória de low power, ela gasta menos energia. Então, ela pode continuar ligada, que ela vai economizar energia ainda, mas, obviamente, você tem um espaço mais restrito para gravar dados. Bem? Então, só uma questão diferenciando, né, o light sleep de deep sleep. E aí, lembrando, né, quanto que isso aqui ainda economiza de energia, como eu falei para vocês. Ainda é uma ordem de grandeza abaixo quando a gente entra no deep sleep, tá certo? E aí, para finalizar, eu posso voltar com a ideia do botão, tá? Então, vou usar lá o botão 0, né, mais uma vez. E aí eu posso configurar esse botão com algumas funções de habilitar. Deixa eu só pegar aqui. Eu posso acordar agora, ao invés de acordar a ESP através do timer, né, eu poderia colocar um ou outro, mas agora eu vou utilizar o botão, né, e agora, só que agora eu tenho que acionar o GPIO no modo RTC, tá, para o low power, para o Deep Sleep. Então, vou usar a função RTC GPIO Pull-Up Enable, né, habilitar aqui o Pull-Up, o resistor de pull-up, desabilitar o resistor de pull-down. Vou entrar no sleep e vou acordar. Aí sim, eu tenho duas formas de acordar com extension 0 ou extension 1, tá? O ext 01, tá? A gente vai colocar no 0 aqui. E aí você especifica só uma de PIO. No ext1 você pode especificar um mapa de memória, na verdade uma máscara para vários itens da GPIO de acordar, tá? E aqui é o estado que eu quero que ele esteja na hora de acordar. Tá? O nível, o level, tá vendo? Então, vou acordar no level 0, porque ele tá, o botão está ligado, né, no pull-up, certo? Então, ele vai acordar só quando eu ligar o botão. Então, desliguei o timer, né? Vou salvar e vamos rodar novamente. Então, aqui é um tipo de sistema, né? Por exemplo, se você não tem um timer ligado, ele só vai acordar quando o usuário realmente acionar. Então, por exemplo, você pode ter uma campainha inteligente, onde o usuário aperta, só quando ele aperta o botão, aquele circuito inteiro, o sistema da boot, liga, né? E ele aciona, pode acionar o Wi-Fi, pode entrar em vários modos e ir trabalhando, né? Mas antes disso, ele fica economizando. Então, veja, ele está dormindo, né? Parado, entrou no modo Deep Sleep. Quando eu aperto, aí ele acorda, né? Aí incrementa o contador, tá? E aí eu posso acordar várias vezes, tá? Mas nesse modo agora ele não está gastando praticamente nada de energia. Claro, eu estou ligado na USB aqui do computador, mas se eu tivesse numa bateria ele está gastando quase nada de energia, bem? Então ele está nesse modo Deep Sleep. Por último, que eu vou gastar aqui uns 5, 10 minutos no máximo aqui, tá, pessoal? É o modo OTA. Eu quero mostrar para vocês também que eu não queria deixar de passar isso aqui. O modo OTA, ele é muito interessante para dispositivos embarcados, porque é basicamente quando a gente vai fazer atualização, né, over-the-air update, ou seja, você vende um produto e agora em campo você quer atualizar o software de como ele funciona, né, no caso aqui o firmware. Então, você quer que ele tenha um comportamento diferenciado já, né, você já vendeu o produto e você quer atualizar. Então, como você está com o dispositivo embarcado, não é um computador que está necessariamente conectado, que a pessoa pode fazer a atualização fácil, né?
Esse modo OTA é para fazer atualização remota e, obviamente, ele exige, né, que você tenha, né, conexão via internet, né, onde você vai baixar o novo firmware. No caso da ESP, existe o requisito de ser via HTTPS, eles colocaram as bibliotecas padrão dele. Dá para você, entre aspas, burlar isso aqui com um certificado simples e não exigir algumas descriptografias dentro da biblioteca, mas, no geral, eles implementaram para que você sempre faça no modo seguro, via HTTPS. Tá? Então, para isso, você tem que ter um certificado na ESP. E é necessário configurar as partições da ESP nesse modo aqui, onde ela vai ter o factory, que é o firmware que você grava via USB. Então, na fábrica, quando você for produzir o produto, você vai gravar o seu firmware numa partição. Tá? Lembra que a gente tem 4 megabytes de memória nesse kit aqui. Tá? A ESP, ela tem suporte, né? O chip tem suporte até 16 megabytes, como nós falamos. Mas esse kit de desenvolvimento ele tem 4 megabytes de memória flash. Então, esses 4 megabytes, normalmente, o código da ESP não passa de 1 megabyte. Então, aqui você vai usar o factory, 1 megabyte, por exemplo, vai reservar 2 outras partições, OTA1 e OTA2, mais 1 megabyte para cada um. E aí você fica com 1 mega geral para dados, para o NVS, para o resto do que você quer usar de memória flash. Tá bem? E aí, como é que funciona esse processo? Tá? O bootloader, normalmente, ele vai apontar para o factory. Tá? Então, ele já vai estar, né, iniciar ali, apontando para o factory. E aí, o que vai acontecer? Quando você for fazer um OTA, né, a sua ESP vai ter que estar conectada na internet, né? Eu estou representando aqui pela nuvem, por esse ícone. Tá? E aí você vai ter na nuvem um binário disponível, né, para atualização. Então, você pode fazer essa atualização por timer, por exemplo. Né? Você pode colocar uma task na ESP lá que a cada um dia ela conecta no servidor e verifica se tem alguma atualização. Pode ser mais rápido, mais lento, pode ser uma semana. Enfim, você pode colocar lá uma tarefa, né, que de tantos em tantos dias ou em tantas horas acorda e verifica. Tem alguma atualização? Então, quando ele tiver uma atualização, ele vai lá na nuvem, vai verificar que tem uma atualização. Essa atualização ela vai ser baixada e esse binário vai ser escrito na partição OTA. Né? Então, na primeira vez que você faz, ele vai ser escrito na partição OTA1. Logo que o OTA1 ele é gravado, né, esses dados são gravados, o bootloader vai ser atualizado, ele vai começar a apontar para essa partição OTA1. Tá? E aqui é interessante porque a placa ela vai fazer o seguinte, ele vai apontar para o OTA1, a placa vai dar um reset, a ESP vai resetar, então, ao invés de dar boot pelo seu firmware original, ela vai dar boot pelo firmware do OTA. Só que a ESP, aí depois vocês podem ver nessa página de referência, não vou ter muito tempo para discutir os códigos com vocês, ele tem um mecanismo de rollback. Então, no momento que ele vê que o OTA1 não conseguiu dar o boot corretamente, ou que ele travou em algum ponto, ele volta para o factory. Tá? Então, ele vai dar um rollback lá para o factory automaticamente. Então, isso aí vai acontecer. E você pode definir os mecanismos de rollback, tem algumas funções. Mas a partir do momento que deu certo, aí sim ele vai dar boot pelo OTA1. Então, a partir de agora, o seu firmware que está funcionando é esse aqui. Se você tiver que fazer uma segunda atualização, quer dizer, na segunda vez que você atualizar, né, você tem lá um outro binário na nuvem, você vai gravar no OTA2 e o bootloader agora vai, a partir daí, apontar para o OTA2. Tá? Na terceira atualização, aí ele volta para o OTA1. Então, a partir do momento que você fez o OTA, ele vai ficar chaveando entre o OTA1 e o OTA2, essas duas partições. Tá? O factory nunca é apagado. Tá? Então, tem como você sempre reverter para a partição factory original. Tá? Mas, a partir do momento que você atualiza, aí você fica nesse chaveamento entre a partição de OTA1 e OTA2, né? Chaveando entre esses dois pontos, entre esses dois momentos. Tá bem? Para demonstrar isso aí, pessoal, deixa eu pegar aqui o...
documentação da ESP. Tá. Para demonstrar isso aí, pessoal, vocês podem ver aqui na página, né, naquele link que eu coloquei ali no final. Então, aqui, over the updates, aqui tem o processo, aqui tem mostrando as partições, o processo de rollback, né, como é que funciona, tá? O estado em que você está. Então, aqui, para dar rollback, normalmente ele vê que a imagem está válida, está inválida, está indefinida, abortada. Então, é com esses estados aqui que a ESP define se ela vai continuar no OTA, se ela vai dar o rollback. Então, depois vocês podem ver a descrição do processo de rollback aqui, reset inesperado e várias questões interessantes. Tá? É bem completo aí a documentação do como que a OTA funciona. Tá? E aí eu vou fazer uma demonstração muito rápida aqui, em 2 minutos, utilizando o código do OTA, o exemplo que tem lá na SPDF. Então, no GitHub, lá na IDF, vocês vão ter exemplos dentro da pasta System OTA. Aqui tem alguns tipos de exemplos de OTA. Tá? No caso, eu vou demonstrar para vocês o Simple OTA, o OTA simples, tá? Mas tem versões mais avançadas. Tá? O simples, ele simplesmente faz uma request HTTPS para um servidor e ele identifica o binário, grava e faz o OTA sem discriminar quase nada. E no modo avançado, você tem como, por exemplo, verificar versões, né? Então, você vai lá, verifica se a versão é diferente da que você está usando, decide se você vai baixar ou não o OTA e assim por diante. Tá? E aqui nessa pasta OTA, ele tem uma descrição, tá, do procedimento que tem que ser feito para o OTA. No caso do exercício, se vocês quiserem fazer mais esse ponto extra no trabalho final de vocês, eu vou só exigir que vocês façam o OTA usando esse tutorial aqui, que é basicamente colocar o binário novo dentro de uma pasta. Aqui no projeto eu vou mostrar para vocês. Ele coloca aqui dentro do Simple OTA, ele coloca dentro da pasta build e ele roda um servidor HTTPS direto aqui na pasta. Tá? Então, aqui tem um tutorial simples, onde você vai gerar um certificado para você, né, um certificado novo, rodar o servidor aqui no OpenSSL local, numa porta padrão, aqui ele colocou na porta 8070, tá certo? E a partir disso, a ESP vai enxergar esse computador, essa máquina. Você poderia colocar na nuvem? Poderia, tá? Em qualquer servidor. Mas eu não vou exigir que vocês criem um servidor na nuvem de demonstração. Bem? Beleza. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Deixa eu pegar aqui o exemplo do OTA. Já respondo você, tá, João Robson, sobre a dúvida aí do trabalho. Só terminar aqui a demonstração do exemplo, a gente vê. Tá? Deixa eu pegar aqui. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês, a gente já vê esse exemplo do OTA. Peraí. Bom, então aqui está o código do OTA, exatamente como está lá no repositório da ESP, eu não mudei nada. Tá? Então, aqui ele faz tudo num arquivo só na main, é só uma demonstração. Tá? Basicamente, o aplicativo, o AppMain, ele vai iniciar o NVS Flash justamente para ele poder iniciar o Wi-Fi, dá o netnif, loop create e tudo mais, e ele usa aquele example connect, né, aquele primeiro exemplo que eu mostrei do Wi-Fi, só para ligar o Wi-Fi automaticamente. Então, até aqui no código não tem nada de novo, tá? Ele está conectando no Wi-Fi, só isso. Depois, ele cria uma task chamada Simple OTA Example Task. Tá? Então, essa é a task que vai rodar o OTA. Tá? Na prática, é isso. Tá bem? Beleza. Aí, essa task Simple OTA Example, o que ele vai fazer? Ele vai criar um HTTP client, como a gente já viu, né, em exemplos anteriores, vai acessar uma URL que está sendo configurada lá no menu config, vai utilizar agora o modo HTTPS, então ele vai definir um certificado, tá? E esse certificado que ele está definindo aqui, tá? Ele vai configurar aqui nessa variável de ambiente, ó, que é o CA-perm, tá? Esse é o nome do certificado, tá? Ele está aqui no CMakeLists, ele está dando include no certificado que está na pasta Server Certs, né? Nessa pasta aqui, tem lá o certificado que foi gerado. Então, naquele tutorial que eu mostrei, você gera o certificado da sua máquina, tá?
ou você pode usar o certificado que já está aqui, tanto faz, que ele vai acessar e vai usar o mesmo, né? Então, ele vai acessar esse certificado, tá? E vai usar o certificado. A ESP vai usar esse certificado para comparar com o certificado do servidor. Bem? Então, ela vai criar um cliente HTTPS e aí, em seguida, ela vai entrar no modo de OTA. Tá? O que ela vai fazer no modo OTA? Como é que a gente chama o OTA? O OTA, basicamente, você vai importar aqui o ESP HTTPS OTA, tá? Esse cliente aqui. Você chama esse modo, tá? É uma função pronta, desculpa, está aqui, ó, na linha 90. OTA config, se ele retornar OK, né, essa função, onde você vai passar o cliente, que é esse cara aqui, né, com a URL e o certificado, ele vai acessar, né, fazer o request HTTPS via OTA e ele vai te responder. Basicamente, usando a OSP HTTPS OTA, ele já vai fazer todo o processo para você. E aqui tem um handler, né, só de fazer o handler do request do HTTP, como a gente já viu anteriormente. Tá? Partindo disso, essa função OTA, ela já faz tudo para você. Ela dá o rollback, ela atualiza, ela faz todo o processo, certo? Como é que isso aqui funciona? Então, deixa eu compartilhar aqui o terminal. Tá? Então, estou aqui na pasta do código. Tá? Se eu der um ls aqui, a gente vê que tem a pasta main, né, com os arquivos, a pasta dos server certs, os certificados, que é essa pasta CA, tem, foi gerado, tá? E dentro da pasta build, eu já coloquei lá do projeto anterior um binário, tá? Que é o binário do Olá Mundo. Cadê ele? Aqui, ó. Olá Mundo binário. Tá? Eu peguei daquele primeiro projeto do Olá Mundo, na verdade ele só dá o print aqui do Olá Mundo, Hello World, tá certo? Esse vai ser o binário que eu vou disponibilizar via OTA, tá? Então ele vai estar disponível aqui no servidor do OTA. Então o que a gente vai fazer na prática? Vou entrar aqui no menu config. Então, ele está usando lá a exemplo de conexão, tá? Aqui tem a conexão do Wi-Fi que eu já configurei, e aqui tem a configuração da URL do OTA. Então, na prática, o que eu fiz? Eu peguei aqui o meu endereço do meu IP local da minha máquina, que a ESP consegue enxergar, então eu coloquei a URL do OTA, vai ser https 192.168.0.7, na porta 8070, que é o que o exemplo usa, tá? E eu vou pedir para ele que verifique, faça download desse binário, que é o olamundo.bin. Aqui eu customizei, né? Coloquei aqui na minha máquina. Eu estou desabilitando aqui o server check, tá? Porque dependendo do modo de configuração, ele vai dar problema se você não habilitar, ele vem desabilitado por padrão. E o que mais que eu fiz? Eu entrei lá na pasta build. E aí, voltando para o exemplo lá do GitHub, tá? O que ele pede? Gere o certificado. Então, você pode gerar o certificado desse jeito aqui. Eu já fiz a geração do certificado na minha máquina, né? Já copiei o mesmo certificado para a pasta Server Certs, onde a ESP vai utilizar aquele certificado, vai ser copiado para dentro da ESP. E, em seguida, eu vou iniciar o servidor na porta 80. Tá? Desculpa, 8070. Então, vou copiar aqui. Então, voltando lá, no nosso caso. Só estou fazendo esses comentários, tá, pessoal? Porque é bem simples executar isso aqui. Então, ele já está ligado o servidor com o certificado que foi gerado aqui local, tá certo? Vai ser o mesmo certificado que a ESP vai ter internamente nela. Então, vou só abrir aqui uma nova janela. Deixa eu só configurar aqui o export para eu poder ter a ESP-DF funcionando. Vou entrar na pasta do projeto, Simple OTA. E agora eu vou rodar
o idf.py, menos a porta, Flash Monitor. Então, isso é bem tranquilo de rodar, tá, pessoal? Na máquina de vocês aí, é só seguir o exemplo, eu estou só seguindo para fazer a demonstração de como que ele vai comentar o que vai estar acontecendo ali. Então, verifique aqui em cima tem o servidor, né, que vai ser acessado, aqui embaixo a ESP rodando. Então, vou subir aqui só para a gente ver mais da ESP. Então, ele está gravando lá na ESP. Ela vai conectar no Wi-Fi diretamente, utilizando lá o Wi-Fi aqui de casa. Acessou o servidor, entrou no modo OTA, agora ela está acessando o binário, então demora um pouquinho, tá? E aí atualizou. Então, o que, que aconteceu? Só recapitulando. Ó. Vamos lá. Ela conseguiu acessar o servidor, pegou um IP, que é esse IP final 18, tá? Acessou o cliente HTTP, tá? Deu algum tipo de problema aqui no transporte de alguma coisa, mas ela conseguiu continuar, tá? Está baixando aqui a imagem do OTA, ou desculpa, está configurando aqui o Wi-Fi, tudo. Cadê? Desculpa, está baixando aqui a imagem do OTA, né? Aí ela grava a imagem no OTA naquela segunda partição, já lembrei uma outra ponto aqui que eu não mostrei para vocês, que é a configuração da partição, né? E aí, basicamente, o que aconteceu foi, ela reiniciou. A partir do final do procedimento de OTA, você reinicia a placa, agora apontando para a segunda partição. Quando a placa reiniciou, ela já está com outro binário. E o outro binário, basicamente, o que ele faz é o print do Olá Mundo, que é aquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês. Então, só mostrando rapidamente, né, um loop de atualização OTA funcionando. Tá? O último ponto aqui é mostrar que no menu config, né, nas partições, partition table, né, nesse caso, eu estou usando o padrão que é o factory app mais duas partições OTA. Tá? Lá naquelas aulas de partição no início, né, se vocês forem rever, eu dou um outro exemplo de um custom partition table com duas partições de OTA, mais o factory e mais o NVS, mais outras coisas, certo? Então, se vocês quiserem usar no exemplo, vocês vão ter que fazer essa customização. Esse factory mais duas, né, ele só vai dar essas três partições. Vocês vão ter que adicionar a partição de dados se vocês estiverem usando alguma coisa diferente. Se vocês estiverem usando só o NVS padrão, no Factory App ele já vai estar configurado. Tá? Mas é importante essa ideia aqui, ó, de você usar o Factory App mais duas partições de OTA. Então é assim que é o funcionamento padrão aqui da ESP para vocês utilizarem a configuração do OTA. Beleza? Dúvidas, pessoal? Fiz um exemplo muito simples, muito rápido, tá? Se alguém quiser saber depois, a gente pode ler a documentação lá da ESP, mas só para ter uma oportunidade, se vocês quiserem trabalhar com OTA ainda nesse semestre, né? Não deu tempo da gente explorar tanto assim, e nem de incluir como, de fato, requisito do trabalho, mas é assim que se faz uma configuração de modo bem simples, como eu falei, tá bem? Então, é isso. Pergunta sobre o OTA. Professor, Sim. lá na atualização lá do OTA, Uhum. aí se o senhor quisesse mudar o binário que está na ESP, aí o senhor seria só alterar o código, buildar, pegar o binário da pasta e colocar lá na mesma pasta que estava o Hello World? Exatamente. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no caso da... Deixa eu voltar aqui no terminal. No caso aqui do terminal, né, o que, que eu fiz? Eu voltei lá na pasta do Hello World para pegar, mas se eu entrar nesse caso aqui, ó, Simple OTA, certo? Se eu der um cd build e der um ls, você vai ver que a build está aqui, ó. Simple OTA build, tá vendo? Nessa pasta, como eu estou rodando o servidor nessa pasta, eu coloquei o olá mundo.binário aqui, né? Porque eu estou rodando o servidor do OTA aqui.
Mas se eu estivesse rodando o servidor do OTA em outra pasta, eu simplesmente pegaria esse binário que foi gerado aqui, ou seja, o binário novo que eu quero que a ESP tenha, né, disponível, e coloco lá na pasta do servidor. Tá? Se for na cloud, por exemplo, tem vários exemplos na internet que vocês podem ver de OTA usando, por exemplo, o Google Drive. Tá? E aí você configura a URL lá do Google Drive, você só tem que gerar um certificado, que ele tem lá como você gerar, e a URL vai lá para o Google Drive, você joga lá na pasta do Google Drive, a ESP, quando ela tiver, dá o timer lá do OTA, ela vai lá no Google Drive, captura aquele binário e faz download. Mas é exatamente esse binário que está aqui, ó. Uhum, entendi. Tá? Com as suas modificações. E ela pega automaticamente o mais novo? Então, nesse modo que eu estou mostrando para vocês aqui, ela vai pegar sempre o que tiver lá. Tá? Então, se você colocar uma vez por dia, ela vai lá baixar o binário, mesmo que seja igual, copiar, vai rebutar, né, a ESP e vai funcionar do jeito que estava. Então, ela não vai discriminar se o binário é diferente, entendeu? Na verdade, nesse caso aqui, você está usando aquela URL fixa, né, que está lá no menu config, tá bem? Existe um modo avançado, aí você pode estudar melhor depois, Ícaro, que é entrar aqui no modo, nos outros modos, ó, Advanced HTTP, SOTA, aqui, se eu não me engano, nesse exemplo aqui, aí ele mostra um jeito de você fazer um request e discriminar, inclusive, o que tem lá. Na internet tem vários exemplos disso, mas, por exemplo, via MQTT, eu já implementei vários projetos onde, via MQTT, eu pergunto para o meu servidor se tem uma versão nova do binário. Tá? Eu digo qual... Aí, normalmente, eu tenho uma variável de ambiente na minha ESP, um define, que diz a versão do meu código. Então, define, né, versão, a versão 1.0. Então, eu me comunico com o servidor, falo, eu estou com a versão 1.0, tem alguma mais do que isso? Aí ele vai falar, olha, já tem a 1.1. Aí, normalmente, quando é em projetos de produção, o que eu faço? Eu faço uma URL dinâmica. Então, o meu servidor, via MQTT, manda uma resposta para o meu código recebe a URL do binário que ele tem que usar, entendeu? Aí ele entra no modo OTA já com a URL exata do que ele tem que baixar. Entendi. Tá? Então, aí já é uma implementação mais complexa, mas vocês já têm total capacidade de fazer isso. Tá? Vocês já sabem mexer com o MQTT, já estão mexendo com isso, e basicamente eu posso mandar um JSON com qualquer coisa lá para o via MQTT, certo? Então, eu posso mandar o URL do OTA. Eu posso ter uma URL fixa num servidor, né, um HTTP, onde o binário ele vai ter sempre o mesmo nome, e aí você que sabe que aquela versão do binário é mais atual, né? E aí você manda lá o OTA atualizar a cada tanto tempo, ou você pode ter um outro mecanismo que a ESP se comunica com o servidor, pode ser uma request HTTP também, via REST API, qualquer coisa assim, ou via MQTT, e você manda para ela dizendo o que ela tem que fazer. Tá? Mas aqui eu só mostrei o mecanismo de como o OTA ocorre, entendeu? A sua decisão de, na hora que você vai fazer, o porquê você vai fazer o OTA, depende de você. Depende do seu código, né? Uhum. Tá bem? Obrigado. Beleza, pessoal. Então, era isso que eu queria adicionar, né, de conteúdo ainda para a gente fazer um fechamento da disciplina.